Como grandes líderes inspiram seus times a agir? Como conseguir inspirar e influenciar pessoas a um propósito num mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais doentio, com uma cultura do trabalho a velocidades estratosféricas, com inteligência artificial, a meio de crises, pós-pandemia, guerras e tantas outras questões que afligem todos nós? Nunca o mundo precisou tanto de líderes que transformem a vida das pessoas, que possam desenvolver as pessoas comuns a alcançarem resultados extraordinários. Nunca as pessoas precisaram tanto de exemplo de profissionais que sejam resilientes, que sejam antifrágeis, que consigam mesmo se transformar com uma crise, com uma adversidade. O mundo nunca precisou de tantos líderes. Principalmente pós-pandemia e no contexto que nós estamos vivendo, um contexto mundial, um contexto local no país, na economia. Então, como inspirar times a agir? Se você é um líder ou se você está se preparando para um cargo de liderança, eu te convido a ficar nesse conteúdo até o final, porque você vai descobrir aqui como alguns líderes eles conseguem realmente fazer com que o seu time siga. Existem líderes e existem aqueles que lideram. Os líderes ocupam um lugar, uma posição na empresa apenas. Os que lideram, eles nos inspiram. Tanto indivíduos como organizações, seguimos aqueles que lideram não porque somos obrigados, mas porque nós queremos. E não por eles, por nós mesmos. Os grandes líderes, eles têm a capacidade de inspirar as pessoas a agir. Eles oferecem um sentimento de propósito e de pertencimento. E você? Você é um líder que inspira as pessoas? Meu nome é João Alves, eu treino e preparo os profissionais para alcançarem um cargo de liderança e ajudo os líderes a inspirarem seus times a agir. Bem, existem basicamente duas formas de influenciar o comportamento humano. A primeira é através da manipulação e a segunda através da inspiração. Na manipulação, nós podemos utilizar isso com vários contextos. Em vendas, no marketing, nos negócios, na política, como por exemplo na redução do preço, nas promoções, na exploração do medo, nas mensagens baseadas em desejos, aspirações, promessas de inovação, etc. Manipulações, elas levam a transações, mas não a fidelidade. Quando falamos em inspirações, as pessoas seguem por fidelidade, compram produtos não por repetição, mas por acreditar na causa daquela empresa ou na causa daquele propósito do profissional, ok? Então, quando as pessoas estão dispostas a abrir mão de um produto melhor, até de um preço melhor ou mais baixo do que o seu, é porque ele não está sendo fiel. Ele não é fiel à sua marca, ele não é fiel ao seu propósito, ok? Então, toda companhia ou organização, ela sabe muito bem dizer o que ela faz. Por exemplo, algumas companhias, elas sabem dizer como elas fazem o que fazem. Agora, poucas companhias sabem identificar o porquê elas fazem o que fazem. E são os líderes que conseguem trazer os resultados para as companhias. Então, para você profissional, para você líder ou para você que você está se preparando a um cargo de liderança, entenda exatamente qual é o seu porquê, a sua causa de trabalhar na organização onde você trabalha. Qual que é realmente o seu propósito, a sua causa, ok? Começa por aí. Então, entenda o porquê você existe, ou porquê sua organização existe, por exemplo. Por que você sai de casa para trabalhar? Por que alguém deveria se importar com isso? Ou qual o impacto que você tem na vida das pessoas, das organizações? Qual é esse impacto? Comece fazendo essas perguntas e refletindo sobre isso mesmo. E veja se você realmente consegue obter as respostas. Se você não conseguir obter todas as respostas,
é muito provável talvez que você ainda não tenha identificado o seu propósito. E nós temos uma aula exatamente só sobre isso, como você identificar o seu propósito, ok? Então, você pode ir lá no nosso canal e você vai ver lá uma aula sobre missão, visão e valores, que é o que todo líder deve ter para ser um líder realmente que inspire as pessoas a agir. Alguns exemplos de liderança aqui. A Apple, por exemplo. A Apple é uma organização que fabrica computadores, tá certo? Não. A Apple entendeu que o seu papel é estabelecer uma relação social que conecte as pessoas. Esse sim é o porquê da Apple. Walt Disney, o porquê era o senso de pertencimento, as pessoas se sentirem pertencentes daquele local, daquele mundo, daquela fantasia. Tanto é que o seu parque, ele ficou tão famoso mesmo após a sua morte, e ele atrai milhões de pessoas que se sentem pertencidas ao Walt Disney. Esse é o senso de pertencimento, esse é o porquê da Walt Disney, né? Líderes como Mahatma Gandhi, que inspirou mais de 350 milhões de pessoas na Índia à não guerra, à paz, como outros grandes líderes como Mandela, como Ayrton Senna, como Madre Teresa de Calcutá, todos começaram pelo porquê, todos tinham uma grande causa. Então, se você líder não entende ainda, não identificou o seu propósito, o seu porquê, como que seu time vai agir? Como que você vai inspirar o seu time a agir? Então, é importante saber que dentro de uma organização, o porquê ele é visto do CEO da empresa, do presidente, o visionário, que é o profissional que olha por uma visão sistêmica, por uma visão de todo, que ele tem um grande propósito daquela organização, que essa visão sistêmica, essa visão de futuro, possa realmente se impactar a vida das pessoas e mudar e transformar a vida de muitas pessoas. Só que o CEO, para ele fazer isso, ele precisa do como, que é a parte dos dirigentes dessa organização, que são os diretores, os gerentes, os sócios, acionistas. Esses sim dizem o como fazer. Mas o porquê começa pelo CEO da empresa, o presidente da organização. Ou para você que é o dono do seu comércio, do seu estabelecimento, você que é um líder, é proprietário, você tem que ter a sua causa. Não interessa qual é o tamanho da sua empresa. Porque o que vale na organização não é só também o seu tamanho, a sua pujança, mas uma crença de que todos da organização, desde o CEO até o recepcionista, tem que realmente ter o porquê muito bem definido dentro da organização. E você já definiu o seu porquê? Você já definiu o seu propósito? Sim ou não? Então, aqui no Método Carreira Propulsora, nós ajudamos profissionais a identificarem esse propósito, a construírem a sua missão, visão e valores de vida. Porque isso que é o ponto importante para você liderar e dar exemplo para as pessoas. Bem, e como desenvolver e construir o meu propósito, o meu porquê? Para você ainda que não tem muito bem definido, muito bem claro na sua vida o seu propósito, o seu porquê, eu gostaria de passar algumas dicas aqui para que você comece a refletir um pouco, a responder algumas perguntas e comece a identificar qual que é o seu propósito. Vou passar aqui 6 dicas que você pode anotar e olhar, refletir e também perceber se você é esse líder mesmo que inspira pessoas ou não. Então, primeiro, conheça o perfil de cada um dos seus liderados. Conheça o perfil comportamental, como que seus liderados pensam, né? Quais são as suas crenças, seus desejos, as suas competências, os seus valores. Identifique isso através de uma análise de perfil comportamental e através de feedbacks constantes. Sim, conhecer o seu liderado não só em reuniões de brainstorming, mas também fora do ambiente de trabalho. Entender que o seu liderado ele possui desejos, anseios, dores, problemas, que você, líder, sim, pode ajudá-los a suprir com tudo isso. Ok? Então, primeira dica, conheça sim os seus liderados. Segunda, leve em consideração o momento que a empresa está.
olhe qual que é a missão, visão e valores da empresa e alinhe as suas expectativas quanto à missão e visão e valores da empresa com as suas também. E também com o seu time. Seja transparente. A terceira dica é seja muito transparente. A equipe precisa saber exatamente qual é o propósito da organização, aonde ela quer chegar, quais são os próximos passos, o que ele precisa fazer realmente para continuar evoluindo, ok? Quarta dica, desperte o senso de dono do seu time. Sim, o senso de corresponsabilidade pelos projetos e tarefas que ele desempenha. Para que ele tenha realmente protagonismo no que ele faz, nas suas atividades diárias, nas suas tarefas, e entenda que uma pequena engrenagem, um pequeno dente da engrenagem, que é a sua área, o seu setor, o seu departamento, serve para contribuir com um grande propósito na organização. A quinta dica é esteja próximo, sempre comemorando as vitórias, mas indo junto com o time, fazendo junto com o time. Não esperando só que você dê as ordens e eles façam, mas ao contrário, inspirando para que eles tragam ideias, projetos e planos para seguir com o propósito. E sexto, e principalmente, escute e preste atenção em todos, até o que não é dito, o que não está nas entrelinhas. Considere que as pessoas muitas vezes não conseguem se sobressair, não conseguem dar ideias, não conseguem ter coragem para falar. E você, líder, que tem que ter esse papel de fazer com que as pessoas tenham ideias, transforme conflito em ideias. E para fazer isso, você tem que dar oportunidade a todos e deixar que cada um defenda a sua ideia. E você vai anotando e vai conseguindo mostrar cada vez mais interação para a equipe, ok? E ofereça segurança para o seu time. Mostre que você está ali. Apesar de você não ter respostas para tudo, de você não ser o líder herói, mas que você está junto com eles. Mostre que você também é vulnerável. Sim, um líder também é vulnerável, também comete erros, também fracassa. Quando você diz, eu não sei que não sei, é quando você está numa proposta de aprender até aquilo que você nem imagina que não sabe. Está disposto a aprender a todo tempo, se reinventar a todo tempo. Isso sim faz com que você desenvolva as pessoas, transforme as pessoas. Além de tudo, você precisa mostrar que você é um ser humano, igual a todos da equipe, e que você sim também tem falhas, que você também tem os seus dias não muito bons, e que você quer construir junto com a equipe. Isso é muito importante para você deixar o seu legado. E aprenda que um líder, ele não nasce pronto. Ele é desenvolvido com o tempo. Não existe esse negócio de dizer, um líder nasce pronto, eu não nasci para ser líder, eu não nasci para ser gerente, para ser gestor de pessoas. Não, você pode treinar, você pode se desenvolver para que você alcance as grandes habilidades de liderança. Mas, acima de tudo, você saiba dos seus valores e do seu propósito. Os valores, certifique que os seus valores estão alinhados com os valores da empresa. Afinal, você é o embaixador da cultura da organização. E não seria legal você estar indo contra a organização onde você trabalha. Então, identifique esses valores e saiba se eles estão congruentes com os valores da empresa. E amarre o propósito da organização também em todas as ações do seu time. É o segredo para envolver mais os colaboradores e alcançar mais resultados assertivos. Esse é o grande segredo de um grande líder. As pessoas são tudo. Quem toca as organizações são as pessoas, não são os processos, não são as máquinas, os softwares, os aplicativos. Mas sim são as pessoas que estão por trás disso, que têm o seu porquê, que têm a sua missão, a sua visão, os seus valores. Qual é o legado que você quer deixar? O legado é quando você quer que as pessoas lembrem de você, mesmo você não estando mais ali. Então, do que você quer que as pessoas lembrem de você quando você não estiver mais naquela organização, naquele time, naquele setor? Isso sim é um legado que você pode deixar.
e abrace o erro. Estimular a inovação no time, entender que os testes podem dar errado, que o plano pode não dar certo, que tem que ser mudado, faz parte de um grande líder. Quando você começa a inspirar as pessoas a agir, elas observam que você sim é um líder vulnerável, que você não tem respostas para tudo. Essas dicas são importantes para que você desenvolva assim o seu porquê, o seu propósito, a sua causa. Porque se você não souber o seu propósito, o seu time não vai lhe seguir. Se você não tiver muito bem definido o seu porquê, você não tem como motivar times, inspirar times a agir. Ok? Então, são essas as grandes dicas, os grandes hacks de liderança. Entender o comportamento do seu time, liderar por dados, né? Não por achismos, liderar por direcionamento de inteligência emocional, principalmente, ter vulnerabilidade e tolerância ao erro, a palavra até difícil de falar. Dê espaço para o seu time poder dizer o que precisa ser feito. Lidere pelo exemplo e não pela autoridade. Ok? Então, siga em frente no seu porquê, siga em frente no seu propósito, porque aí você, líder, vai conseguir realmente inspirar pessoas a agir. Ok?